Muito bem. Sejam bem-vindos e boa noite. O nosso evangelho vai começar hoje com o tema Parábola do Joio e do Trigo, que no livro de Emmanuel está, na minha versão, a página 399. Mensagem Joio, do livro Vinha de Luz, o capítulo 107. Tá? Então, claro que quando a gente fala joio misturado com trigo, a ideia que vem é elementos antagônicos. O bem e o mal misturado, riva, não é? Porque a parábola, o trigo foi semeado, à noite o inimigo veio e semeou o joio no meio. E quando começou a nascer, nasceu a mistura de joio e trigo. E aí o Senhor, o Deus o Senhor da fazenda mandou deixar crescer juntos para a separação ser feita na época da colheita, tá? Essa mensagem tem uma passagem do Livro dos Espíritos, que é uma lei, que é a lei da destruição, que logo na primeira pergunta do livro, 728, eu anotei aqui, diz que ela também é uma lei de transformação. Bem que podia, Andréa, ser lei de transformação. Seria até mais bonito, né? A gente fala assim, lei de destruição, fica meio feio. Não é, Adailton? Mas é a mesma coisa. A gente vai ver que ela vai aparecer aqui nessa mensagem junto com os flagelos destruidores, que é a mensagem, que é o final da mensagem, né? Então, eu vou ler aqui o versículo que Emmanuel cita, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Tá? Então, a ideia é que o mal e bem vão conviver durante o crescimento das plantas, mas que no final haverá uma separação e uma destinação para cada uma do tipo de planta. O joio vai ser queimado e o trigo vai ser aproveitado no galpão. Bom, Emmanuel começa a falar sobre a tolerância celeste. A tolerância celeste, a paciência de Deus para com as nossas questões, tá? Ele não só tem paciência, como ele dá oportunidades, Ivana, tá? Oportunidades de crescimento ao longo de toda a vida. Então, nós vemos que a maneira que Deus trata o mal é uma maneira misericordiosa, Riva. O Deus é de misericórdia, ele age com misericórdia, não é? Então, ele permite, principalmente aqui, entre nós encarnados, essa mistura de influenciações. Não que só tenha pessoas boas ou más, não. Todos nós somos bons e maus. Joio e trigo vive dentro de nós, tá? É claro que a gente se esforça para predominar o nosso eu trigo e abafar, disciplinar, controlar o nosso eu joio, tá? Se a gente não fizer força, o trigo toma conta e age sem a gente querer, tá? Porque é mais espontâneo, é mais passado nossa vida. Pois bem, então, apesar alguém que planta um pomar de frutas, né? Ou uma lavoura, precisa se dedicar aos cuidados.
tá? Então, o cuidado com a lavoura, defensivo agrícola, contra pragas, a parte de irrigação. Essa metáfora rural, Emmanuel usa demais, toda hora, em cada mensagem ele fala da vigilância e dedicação do agricultor com as plantinhas. Até a abelhinha é solta por ali para ajudar, né, no, na polinização das. Pois bem, então, apesar dessa dedicação, o que é que acontece? O joio, ele aparece mesmo assim. O joio aparece mesmo assim, tá? E aí começa a entrar em ação a lei da transformação, André, viu? Porque a misericórdia de Deus começa a agir, aí ele fala aqui, ó. A gente ainda não tem uma visão para observar a ação da renovação, quando plantas espinhosas são transformadas em sua natureza, tá? Então, Deus usa, aí ele diz assim, usa afeições novas, tá? Então, o indivíduo se apaixona e vai embora cuidar do seu namoro. Situações diferentes de saúde, de família, de trabalho, de cidade, estímulos inesperados, responsabilidades externas, tudo isso Deus vai usando no sentido de dar oportunidade para o indivíduo escolher o caminho do bem, do crescimento. No entanto, sempre vai chegar a época da ceifa. Para todo tipo de lavoura tem a época certa da colheita, tá? E aí, nesse momento, parece que o prazo de Deus acaba, não é? O prazo de Deus acaba, e aí, vem aqui o finalzinho da mensagem. Ele fala assim: o tempo justo de Deus encerra, né? E aqueles que desprezaram oportunidades sistematicamente, que não quiseram mesmo, que não aproveitaram, que ficaram indiferentes, eles então acaba o prazo para eles, né? Aí vem a lei de destruição, que vem na forma de flagelos, né? Ele fala como se um barco estivesse afundando em naufrágio. É a destruição. E aí coloca assim, ó, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha, ele vem um pacotinho, viu? Eu tenho um conhecido, né, que ele foi cuidar da sogra, e era tanto problema que o apelido dela era Pacotinho, né? Então, a gente fala assim, nossa, uma coisa atrás da outra, então veio tudo junto. Atingiu a família, atingiu o trabalho, atingiu a saúde. É um pacotinho. Flagelos destruidores, Livro dos Espíritos, questão 737. Então, é isso, tá? A gente não deve abusar da tolerância divina, não, celeste. A gente deve fazer força para modificar. E agora vem um tema algo delicado. Algo delicado esse tema, porque ele é um tema da repreensão, tá? Então, tanto para a gente dar, como para a gente receber. Viu, Consa? O flagelo é em outra encarnação ou nessa? Às vezes é nessa, Consa. Tá? Às vezes o flagelo, a pandemia foi um flagelo, tá? Um tsunami foi um flagelo, né? Um acidente que houve essa semana, que matou dezenas de pessoas de ônibus, anteontem, aqui na Bahia, não deixa de ser um flagelo para as famílias, né? Pois bem, então repreender é algo muito delicado,
mas que todo gestor, professor, chefe de departamento vai precisar, às vezes, chamar a atenção do aluno, né? Ou o administrador de uma empresa vai precisar chamar a atenção de um funcionário. Todo mundo que coordena alguma coisa vai ter essa incumbência árdua, né? Então, Emmanuel fala aqui com prudência quando é necessário repreender, por que a gente deve entender por que repreender e a maneira como é feita a repreensão, porque pode causar um problema, pode causar, sabe? Então, ele compara assim, olha, repreender alguém é como quem lida com uma plantinha novinha, uma plantinha verde, ou como quem está lidando com uma escultura, com um cinzel, um martelo ali cortando, precisa ter cuidado para não danificar a arte nem matar a planta. E assim deve ser a repreensão, não é? Ela deve ser usada sempre em benefício do crescimento de todos. Nunca devemos esquecer nossas necessidades e deficiências, porque a gente não é modelo é Jesus, para que a compaixão seja fraterna, seja um óleo do estímulo de novas tarefas, em vez de desanimar o companheiro, que estimule a ele a perseguir, tá? Então, Jesus diferencia o pecado do pecador, a doença do doente, o erro do errado, né? A gente combate aquilo que é ruim, mas não combate as pessoas. Pessoas devem sempre ser respeitadas, sabe? Então, aí ele diz assim: nós devemos ajudar a pessoa 99 vezes e repreender só uma. Para cada 100 ocasiões. Então, antes da gente repreender, tem que ajudar 99 vezes. E usar, nesse trabalho educativo, usar a piedade, que é a compaixão, usar o apoio fraterno, inclusive a recapitulação dos ensinos, a paciência de repetir as lições. Tá? Então, essa tolerância do crescer juntos, tá? A gente deve cultivar os irmãos e os amigos, e não os sermos irmãos e amigos dos companheiros, e não perseguidores cordiais. Olha que interessante, viu? É IA ou é PC, né? É inteligência artificial ou é PC? IA a gente deve ser irmão e amigo, e não perseguidores cordiais. Me lembrei de Elzio, que ele dizia que em muitos lances nós espíritas somos inimigos fraternos, André e Ivana. Entendeu? A competição, a torcida contrária, sabe? Há disputas. Então, nós somos inimigos fraternos, muitas vezes, quando devíamos ser irmãos e amigos, tá? Então, é isso aí. Continuando, deixa eu dar uma espiadinha aqui no chat. Boa noite a todos que estão chegando. Obrigado pela presença. E vamos seguindo aqui nosso evangelho. Continuação da explicação da parábola do joio. O próprio Jesus, na intimidade, ele explicava aos discípulos. Né? Ele dizia a parábola. Em particular, ele explicava assim aos discípulos. Né? E apareceu muito o livrinho, chama Vinha de Luz. Tá? Eu gosto muito daquele quarteto, da série Fonte Viva. Já lemos algumas vezes nesse trabalho. Boa noite
aos amigos chegantes, insignes chegantes, Alda e... Então, no campo, agora a mensagem no campo, ele diz: o campo é o mundo, tá? Eu gosto de ampliar o título de Emmanuel. Ele sintetizou, ele botou o campo. Aí eu coloquei assim: no campo de serviço no mundo e os trabalhadores do Cristo, tá? Então, o campo é o mundo, já diz aí em cima o versículo de 38, tá? E nesse campo do mundo nós temos terra boa e terra má, tá? A gente vai ter terra boa e terra má. Nós vamos ter florestas e charcos, nós vamos ter montanhas e vales, nós vamos ter o simbolismo aí, o bem e o mal, no campo do mundo. Nós vamos ter isso aí. Eu vi um vídeo essa semana, falava assim, que a gente, quando Jesus falou não julgueis, a gente não deve julgar a vida toda coisas boas e ruins. E ficar triste pelas más e alegres pelas boas e só querer coisas boas. A gente deve aceitar o pacotinho, aceitar bom e ruim, tudo junto. Porque aí, né, a gente vai estar exercitando uma entrega, tá? E aqui eu me lembrei também um episódio da vida de Chico Xavier, quando alguém o viu chorando, né? O viu assim abatido, triste, e a amiga perguntou o que aconteceu. Ele falou: porque eu recebi a resposta de Jesus. Eu havia pedido para voltar ao Brasil na próxima encarnação. E um emissário chegou aqui e me disse que não, que a resposta de Jesus foi negativa. Ele vai para Jerusalém. Olha para onde ele vai, gente. Vai aqui para uma terra ruim, não é? Quem é que quer nascer? A gente tem, imagina a faixa de Gaza, conflitos, né? Religião, guerra sem fim. Pois é, mas no espírito Chico Xavier, um discípulo direto de Jesus, é claro que ele é obediente, não é? E não é a vontade dele, é onde Jesus mandar, onde Jesus o colocar. Então, ele diz assim: a terra imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não mostrem predileções, né? Ah, eu só vou se, são condições. Só vou tal dia, tal hora, só vou se fizer isso, se fizer aquilo. Predileções por zonas de serviço, por gêneros de tarefa, né? Só ajudo se eu for o coordenador, se eu mandar, né? É por isso que o capítulo, muitos são chamados e poucos se escolhem, né? Poucos são os escolhidos. Então, o que Emmanuel vai comentar aqui é que há o medo do mar alto, nós devemos florescer onde fomos plantados, né? Que é a lição da plantinha, a humilde plantinha, né? Então, Emmanuel diz que a maioria dos colaboradores espirituais tem medo do mar alto, tem medo do terreno ruim, tem medo do trabalho maior, da dificuldade, né? Existe uma parte no centro espírita que é o setor social, que é lidar diretamente com os assistidos, né? É a distribuição das cestas, a fabricação da sopa. Muita gente corre dessas coisas, né? Gosta de fazer palestra, mas de dedicar, né, a prática do bem assim direto, não é muito concorrido esse tipo de trabalho. Então, ele encerra com a pergunta fatal. Ele diz assim: qual é a sua qualidade de colaboração? Né? Qual é a sua qualidade? Então, ele fala assim: pensa, reflete, né?
e procura enriquecer, e o trabalho é tão gratificante, né? A gente realmente reflete sobre suas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as na obra do bem, porque não se improvisa um colaborador para Jesus. No entanto, a gente pode trabalhar dia a dia na direção desse glorioso fim. E lá acima ele cita assim: o bem deve ser indiscriminado, mas nós discriminamos. E o bem deve ser ininterrupto, e nós interrompemos. Não é? Por quê? Porque nós somos servidores imperfeitos mesmo. Mas, embora imperfeito, como diz Joana de Ângeles, no seu primeiro livro, chama Mestre de Amor, o nono de 64, tá? Embora imperfeitos, a gente não deve desanimar, não. Devemos seguir trabalhando dia a dia na direção deste glorioso fim. Muito bem, a próxima mensagem, de novo do livrinho Vinha de Luz, agora a sua mensagem 91, chama A Migalha e a Multidão. Migalha e multidão. Tá? Agora a gente entra noutra passagem aqui do Evangelho que chama a primeira multiplicação dos pães, feita pelo Cristo. Onde há um versículo 19 que diz assim: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Então, partindo-os, os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Olha que interessante, né? Os discípulos foram médiuns, né? Eles foram intermediários, né? Deus dá o pão, mas ele usou os trabalhadores que ele tinha ali, que iam levando para frente, né? O pão, partindo e dando assim. Então, o que são a migalha? Né? Ele aproveita que a migalha foram 5 pães e 2 peixes, né? Para alimentar mais de 5.000 pessoas. A migalha que a gente tem é a nossa migalha de bondade, é a nossa migalha de nossas poucas luzes, nossa migalha de boa vontade. Isso é que é a nossa migalha. O título expandido seria assim: a migalha do bem em nós multiplicada e a multidão dos males e necessitados do mundo. Ficou grandão esse título, viu? Então, Deus multiplica nossas migalhinhas de amor, de bondade, de luz, de boa vontade, para atender, fazer o milagre da multiplicação e atender uma multidão de necessitados do mundo. Então, ele começa a explicar que, às vezes, a multidão dos necessitados espanta os trabalhadores. Quanta gente sofrendo, quanta gente perdida, não é? Mas, se a gente usa a nossa pequena bondade, Deus consegue transformar, né, em médiuns do bem, multiplicar, né, em médiuns do bem, assim. Então, muita gente não acredita na migalha que carrega, a migalha do bem, por pensando nos males criados por nós mesmos. Aí ele cita as enfermidades que a gente cria, o fracasso que a gente provoca na vida, até o crime às vezes, né? Como atender tudo isso? Como atender esse campo difícil, né? Sozinho nada podemos, mas eu mais Deus, aí é uma soma que dá um bom resultado, né? Porque Deus vai multiplicar a migalha da pequena luz que nós carregamos, nossas parcas possibilidades, e na conclusão, nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais do que toda a multidão de males do mundo.
Muito bem. A próxima mensagem é ainda, agora Jesus anda sobre as águas. Ele sobe a montanha para orar e depois desce, né? O versículo 23 diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Esforço e oração. Caminho, verdade e vida, capítulo 6. A passagem sugere que Jesus passou o dia trabalhando, curando, ensinando, em atividade ininterrupta. Mas, despedida a multidão, ele se recolhe na montanha e entra em prece. E fica ali ele e Deus, né? Mostrando uma dualidade assim, uma fase ativa de ação e uma fase passiva de oração, mostrando esse equilíbrio que deve haver, que ele chamou de esforço e oração. Do lado do esforço, ele não fugiu ao contato humano. E do lado do recolhimento, ele cultivava a prece, né? Ensinando para a gente que tem momentos que a gente deve falar, momentos que a gente deve escutar. E a gente deve esforçar todos os dias. E à noite a gente deve fazer nossa prece. A gente deve esforçar toda a semana. E no fim de semana buscar renovar o lado espiritual e intensificar alguma coisa também, coisa de Deus, tá? Então, Emmanuel fala o cuidado que deve existir com excesso de retiros espirituais, né? Mas que deve haver um equilíbrio entre o trabalho e as orações, o contato com as pessoas e o contato consigo mesmo. É o equilíbrio. O trabalho é necessário para evoluir, porque ninguém cresce sem trabalhar. E a prece é necessária para abençoar o trabalho, tá? A palavra sacrifício é tudo fazer, tornar tudo que faz sagrado. Sacro facere, né? Fazer, tornar tudo que faz sagrado. Então, o equilíbrio é isso: trabalhar para crescer e orar para Deus abençoar o trabalho, né? Então, o que acontece? Por um lado, muita gente trabalha sem parar, atrás de dinheiro e por dentro está uma secura, um vazio, uma sede, uma fome espiritual. Vemos isso muito na nossa cultura, né? Por outro lado, também tem muita gente só rezando, mas na ociosidade e na paralisia. Vemos também isso. A gente vê os extremos, não é, André? Não é, Riva? Nós vemos os extremos. Quando a oração ilumina o trabalho e a ação é o nosso livro da vida. Emmanuel conclui assim: cuida dos teus deveres, porque para isso a gente encarnou. Ninguém encarnou à toa, encarnou com tarefa, missão, coisas para cumprir. Não é missão grandiosa, mas é missão. Mas não te esqueça desse monte da elevação, onde Jesus nos convida a orar à parte, não é? Em comunhão com Deus. A última mensagem de hoje, ela fala, agora começa no setor do evangelho, que é Jesus e a tradição dos anciãos. O versículo 15:8 diz assim: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá? Então, da gente procurar ver se a gente está coerente assim, as ações com, com o sentimento, com a vontade interior, né? Alguém perguntou assim: o presidente distribui cesta básica? Vai distribuir? Aí o presidente falou assim: ah, eu vou.
Imagine, eu sou o presidente da casa, se eu não for, o que é que o povo vai falar, né? E aí foi lá e fez. Leon Denis, no livro Problema de Ser Destinador, parece que no capítulo 24 ou 19, ele tem uma frase que diz assim: toda vez que a gente faz uma ação boa, mas a intenção, o pensamento mal, a gente tem um bem aparente. Olha para isso. Toda vez que nós fazemos uma boa ação, mas o pensamento é negativo, é um bem aparente. Então, o presidente dessa casa fez um bem aparente, porque se não fosse presidente, se o povo não falasse, ele nem ia lá, não é? Nem ia lá, tá? Paulo de Tarso, Espírito, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem que leva o nome fora da caridade não há salvação, ele diz que para fazer o bem é preciso vontade, mas para fazer o mal basta a negligência, né? Então, o bem precisa ser ativo. Mas a mensagem do livro Trilha de Luz, para encerrar hoje, é lábios, no sentido de palavra. Me lembrei de um livro de Miramês, Os Horizontes da Palavra, onde ele trata em todas as mensagens sobre a questão das falas, né? E nós temos psicologias que trabalham isso, de programação neurolinguística, por exemplo, porque a boca fala daquilo que está dentro do coração, tá? Então, lábios. Nós temos lábios do bem e lábios do mal. A mãe que beija um filho é um lábio do bem. Judas, que deu um beijo em Jesus, foi um beijo da traição, né? Temos um lábio que fala a verdade, e temos um outro lábio que fala a mentira. A palavra é uma potência da alma. A palavra é algo que pode destruir, ferir, como pode construir, engrandecer. Todos nós precisamos nos atentar para o uso da palavra em nossas vidas. Se a gente procura a união com Deus, agora eu vou ler um pedacinho. Repara o que você diz, como diz, né? Os afetos que te unes, tá? Que o problema não reside em falar tudo o que pensa, nem se apegar a situações, mas em falar e amar, pondo nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão, tá? Então, cuidado da gente ser sincero e falar sempre a verdade, para não complicar a vida. Muito bem, pessoal. A gente vai seguindo assim, de vez em quando for impossível por motivo maior, a gente vai repor esses evangelhos na noite de quarta-feira, mais raramente, e nosso convite formal para, numa eventual impedimento, também que Andréa e Rivailda possam nos assessorar, né, e conduzir o evangelho no impedimento nosso também. Tá bom? Pensem e amadureçam aí nossa proposta. Muito obrigado, boa noite, muita paz. Vamos encerrar nossa gravação.